Bom, nós pensamos que nós somos seres racionais, e nós somos mesmo. Mas nós somos muito mais seres emocionais do que racionais. Por quê? Quase 95% das decisões que nós tomamos diariamente, nós tomamos automaticamente, sem pensar, né? Com base nas informações que o nosso corpo tem, a partir do sistema reticular límbico, né? Onde estão as nossas emoções, as nossas crenças, nossos traumas, as experiências, os padrões que nós adquirimos, todas as experiências, enfim. E qual a importância de saber, então, que 95% mais ou menos das nossas decisões diárias são tomadas com base nessas emoções, nesses traumas, nessas dores? Bom, porque às vezes nós temos comportamentos e atitudes que não nos são muito favoráveis. Não são, a gente sabe disso, né? Às vezes, esses comportamentos, essas atitudes são até os nossos próprios sabotadores. Vocês já repararam o quanto nós nos sabotamos? Nós fazemos isso inconscientemente. Nós não temos consciência do quanto às vezes a gente se sabota, né? E para o nosso próprio bem-estar é importante conhecer as nossas crenças, investigar os nossos traumas, as nossas experiências e saber que tipo de emoções embasam os nossos comportamentos. Essas crenças, experiências, padrões formam o nosso mapa mental, que nos servirá de guia para navegar pela realidade, né? Mas esse mapa mental que todo mundo tem, ele não é o território, né? O que nós vemos não significa que corresponde à realidade. São como os óculos, cada um tem um óculos diferente, de uma cor diferente. Vamos supor que o meu óculos seja rosa. Então, eu vou enxergar a realidade de forma rosa, né? Se a Karine usa óculos azuis, ela vai enxergar a realidade dela com a cor azul. Então, esse mapa mental que nós temos, ele não é um território. Então, o que a gente vê não significa que corresponde à realidade. É uma interpretação que nós fazemos da realidade. E é por isso que, por exemplo, nós podemos ter medos imaginários, como uma fobia, é um medo irreal. Ter consciência de que esse nosso mapa mental nos guia e principalmente conhecer esse mapa mental que nós temos pode nos assegurar tomadas de decisões mais assertivas em todas as áreas da nossa vida. E as emoções, elas são naturais, elas são próprias do ser humano, né? São sensações físicas e emocionais disparadas por um estímulo. E as emoções, elas levam às ações, elas são impulsos para a gente agir, né? Tá, mas se as emoções são disparadas por estímulos, né? A interpretação que nós damos a esses estímulos é que vão determinar se as emoções vão ter uma dimensão real ou se elas vão ser exageradas, ou seja, o nosso mapa mental é que vai determinar a qualidade das emoções que nós vamos sentir. E hoje, nós sabemos que ter inteligência emocional é fundamental. É fundamental para os relacionamentos, é fundamental para o nosso trabalho, enfim, em todas as áreas da nossa vida. E as pessoas estão percebendo o quanto é importante perceber-se, perceber as nossas emoções, perceber o outro, as emoções que o outro tem, as necessidades, os gostos, perceber que o outro é o outro, com outra história, outras experiências, outras crenças, outras dores. Isso é ter inteligência emocional e saber o que fazer, principalmente frente às emoções negativas, é o cerne do bem-estar emocional. Aí que tá, saber o que fazer, porque as emoções elas surgem, né? Mas como nós interpretamos os estímulos é que vai determinar a qualidade das emoções que nós temos. É por isso que é importante o autoconhecimento. E vocês perceberam que desde pequenos
Nós somos educados a praticar a higiene física, né? Escovar os dentes, tomar banho, usar roupas limpas, cortar as unhas, mas nós não fomos educados a conhecer as nossas emoções, a lidar com elas e a praticar a higiene emocional. Vocês pararam para pensar o quanto de lixo emocional que nós temos, que nós nem temos consciência? Infelizmente, isso não é ensinado em casa, pelo menos na maioria, né, das casas, isso não é ensinado. E a gente também não aprende isso nas escolas. Agora imagine, se essas emoções elas determinam 90%, mais ou menos 95% das nossas decisões diárias, se a gente não conhece essas emoções, se a gente não conhece as diferentes nuances que ela tem, as nossas decisões, elas provavelmente não vão corresponder à realidade e não nos vão ser favoráveis. Bom, então nós sabemos que as emoções, elas são sensações básicas próprias do ser humano, né, e servem para nos mostrar que algo aconteceu. Houve um estímulo, né? Agora, o que vai acontecer a partir dessas emoções é que vai nos mostrar o quanto nós nos conhecemos e agimos apropriadamente diante das situações. E é aí que entram os florais de Bach. É aí que vem, né, o tema da nossa conversa de hoje, o que fazer, né? Como lidar com as emoções com os florais de Bach. Bom, os florais são instrumentos de autoconhecimento. São essências extraídas de flores e plantas com alta vibração energética, com propriedades curativas e ajudam a desenvolver qualidades emocionais que estão lá adormecidas dentro de nós. Quem quiser conhecer um pouco mais, no nosso treinamento, a gente fala sobre isso, mas tem um e-book aí que vocês podem baixar, que está no nosso site, que no final eu vou falar qual é o site. Tá. Mas como que isso é feito, então? Eles agem nos estados emocionais e mentais, atuando diretamente nas causas dos nossos problemas, tratando a pessoa, as disposições mentais erradas, as crenças que geram emoções exageradas, transformando as atitudes negativas em positivas. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha uma crença de que eu não faço nada direito, eu não confio nas minhas capacidades e por isso no meu trabalho eu sempre tenho receio de expor as minhas ideias, tá? Por mais que elas sejam boas e tal. E aí eu acabo perdendo a oportunidade de crescer na carreira. E isso pode me causar um certo desespero, porque eu sou boa no que eu faço, mas eu não confio nas minhas capacidades, nas minhas habilidades. O que os florais vão fazer por mim? Agir diretamente nessa falta de confiança nas minhas capacidades, ajudando a desenvolver a autoconfiança, a confiança de que eu sou capaz, sim, né? Dessa forma, pode haver, sempre que houver uma oportunidade, eu vou ser capaz de expor as minhas ideias. É assim que o floral vai agir, vai trabalhar diretamente na causa, nessa causa aí desse exemplo, que é a falta de confiança. O indivíduo que é tratado, né, e não a doença ou os sintomas, que são apenas sinais de que há um desequilíbrio interno. Se a pessoa é tratada, ou seja, as disposições mentais erradas, as emoções vão surgir de forma totalmente diferente diante das situações. Se eu confio na minha capacidade, quando eu tiver que expor as minhas ideias, eu vou me sentir segura, confiante e não vai me dar desespero. É assim que o floral vai agir, nesse tipo de sentimento. E aí eu vou dar até um outro exemplo. Bom, eu tenho medo de sapo, tá? Uma coisa irreal, né? Não tem uma razão plausível para eu ter esse tipo de medo. Mas o que foi que eu descobri? Eu descobri que quando a minha mãe estava grávida de mim, ela um dia entrou no banheiro, né? E ela levou o maior susto porque tinha um sapo lá dentro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar esse trauma para que não surja uma emoção exagerada, né, de medo diante de um estímulo que é inofensivo. O que um sapo pode fazer? Ele não faz nada, muito pelo contrário, ele até ajuda, ele come os insetos e tal.
mas eu tenho esse medo irreal. Esse medo, ele é disparado porque no meu mapa mental, o sapo é uma coisa ameaçadora. É um exemplo bobo, gente, mas fazer o quê, né? É uma crença irreal. Então, os florais têm que trabalhar esse trauma e tem floral para isso. Bom, uma pergunta que eu ouço sempre: ai, nossa, você tem floral para ansiedade? Muitas pessoas me perguntam se há florais para tratar a ansiedade, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, né, que há muitas pessoas sofrendo com transtornos de ansiedade. O número cresceu absurdamente. Vocês sabem, basta olhar aí na família de vocês ou em vocês mesmos, né? Amigos e tal, quantas pessoas estão aí com transtornos de ansiedade, sentindo os efeitos da situação atual. Só que é o seguinte, né? Quando me perguntam, os florais tratam ansiedade? Bom, eles vão tratar as causas. Por quê? A ansiedade, ela é uma consequência, mas quais são as causas? A ansiedade pode ter diferentes causas. E os florais vão tratar isso, as causas. Não adianta eu usar um floral para tratar todo tipo de ansiedade. Por quê? Porque o que está disparando a ansiedade, a causa, é diferente para cada situação, para cada tipo de ansiedade. Eu vou dar alguns exemplos. Bom, uma pessoa, ela pode ficar ansiosa porque ela tem medo de viajar de avião. Nossa, no dia seguinte ela já começa a ficar ansiosa, às vezes até antes, né? E o trabalho dessa pessoa, exige que ela sempre viaje de avião, que ela utilize esse meio de transporte. E esse medo é disparado por uma crença imaginária, por exemplo, de que o avião vai cair. E nós sabemos que esse meio de transporte é um dos mais seguros que existem. Então o medo dela é irreal, é uma causa. Outro exemplo, uma pessoa pode ficar ansiosa porque ela precisa de viajar de avião também, com frequência, o trabalho dela exige, mas ela não tem medo. Porém, ela tem nojo de respirar aquele ar que fica lá fechado e todo mundo respirando o mesmo ar, né? Principalmente se alguém começa a tossir, a espirrar. Imagina nessa época se alguém começa a tossir perto de você ou espirrar. Você, né, começa a entrar em desespero, ou começa a ficar com nojo e tal. E vejam que o nojo é uma emoção básica, porém, se for exagerado, pode acabar limitando a vida da pessoa. Ou a ansiedade pode acontecer, por quê? Porque o filho, né, uma mãe ou um pai, tem medo de que aconteça alguma coisa com o filho quando ele vai viajar, o trabalho dele exige que ele viaje. E essa mãe ou esse pai podem ter um medo exagerado de que vai acontecer alguma coisa com esse filho, gerando aí ansiedade. Vocês perceberam então que são ansiedades, as três situações geram ansiedade, porém existem duas emoções. Em duas situações há o medo e em uma situação há o nojo, que são emoções básicas. Bom, vale ressaltar aí que o medo é uma emoção básica que nos protege frente a ameaças, frente a situações ameaçadoras. Então, o floral, ele nunca vai tirar o medo. Ele não vai tirar o medo, porque o medo é básico, ele nos protege, é uma emoção básica. Porém, quando existe num grau exagerado, frente a uma ameaça imaginária, o medo pode e deve ser tratado. Deve ser tratado. Outro problema que aumentou muito, que vocês devem ter observado, foi a depressão. Foi feita uma pesquisa pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro em 23 estados do Brasil em março e abril. E somente nesses 2 meses houve um aumento de 90% dos casos de depressão. Imaginem agora o quanto isso não deve ter aumentado. E de que forma os florais tratariam as emoções decorrentes desse problema? Tratando as causas, claro. E que causas são essas? O desânimo, a falta de esperança,
a falta de autoestima, a falta de fé de que tudo vai melhorar, a dúvida, a incerteza, o desespero, a tristeza, o apego. São tantas causas, são tantas coisas, são tantos sentimentos, são tantas emoções que nós vemos aí por trás das depressões. Os florais vão agir exatamente aí. E o mais interessante é que os florais de Bach, eles agem a nosso favor. Eles não têm contraindicações ou efeitos colaterais, não causam dependência e nem tem o risco de superdosagem. Quando a gente está se sentindo mal, porque tem dias que a gente está pior, a gente pode tomar várias vezes ao dia. Eu mesma, quando eu estou numa situação que não está muito legal, eu tomo às vezes a cada hora, a cada meia hora, até que eu melhore, aí eu diminuo tal, o número de doses por dia, mas não tem o risco de superdosagem como no remédio químico. Eles são seguros, são naturais, mas não é porque são naturais, ai, que são fraquinhos e tal, não é isso, eles têm um efeito poderoso, porém agem de forma sutil e o efeito é transformador. Eles nos ajudam a ficar no nosso melhor estado, respeitando as nossas individualidades, a nossa individualidade, e assim nós podemos usar os nossos potenciais da melhor forma possível. Sabia que a maioria de nós passa aí pela vida sem usar os potenciais de forma plena? A maioria de nós não usa. É triste, né? Mas fazer o quê? Por isso que é importante o autoconhecimento. E você se conhecer, quando você se conhece, você passa a ser você mesmo. E isso, ser você mesmo, te assegura saúde mental, física e emocional. Porque a gente sabe que quando nós não somos nós mesmos, nós adoecemos. Quando nós somos o que os outros querem que nós sejamos, nós adoecemos. Bom, quando eu digo que há um efeito transformador, é porque nós passamos a nos conhecer melhor, como já falei, a ter mais consciência de como as emoções afetam o nosso dia a dia. Trabalhar as nossas disposições mentais erradas, as nossas crenças, os nossos traumas e dessa forma agir da melhor forma possível diante das situações. Bom, como eu disse, isso é parte de ter inteligência emocional, que nós sabemos que é muito importante, tanto para relacionamentos pessoais quanto para os relacionamentos profissionais. Pessoal, vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Deixa eu ver aqui se tem. Vocês podem perguntar agora, tá? Esse é um momento pra gente. Porque isso aqui é um bate-papo, né, gente? Eu tô aqui falando tal, mas se vocês tiverem perguntas, vocês podem me perguntar aí, que a gente conversa sobre isso. Bom, tem pessoas que entraram agora, a gente está falando sobre as nossas emoções, o quanto é importante nós conhecermos o que nos move, né? Que é o nosso mapa mental, onde estão as nossas emoções, as nossas crenças, nossos traumas, nossas dores, nossas experiências. Por isso que o autoconhecimento é tão importante. E os florais de Bach vão agir nisso, né? Nessa parte que está aí no nosso mapa mental, nas nossas emoções, nas nossas crenças, nas nossas disposições mentais erradas, porque muitas vezes acontece alguma coisa, há algum estímulo que dispara uma emoção, porém, a interpretação que eu dou a esse estímulo, a essa situação, é que vai determinar se eu vou ter emoções apropriadas ou não. E tendo emoções apropriadas ou não, vai determinar o meu comportamento, as minhas ações. A Nádia Imaro está perguntando quais caminhos você sugere para a busca de autoconhecimento. Tá. Um dos caminhos é esse, né? Foi por isso que nós fizemos essa live hoje. O trabalho do autoconhecimento com os florais de Bach.
Se nós temos aí disposições mentais erradas, se nós percebemos que nós temos emoções que não nos são favoráveis, como eu estava dando o exemplo aí, eu tenho muito medo, por exemplo, de viajar de avião, porque eu acho que vai cair, eu tenho aquela crença errada. Embora o avião seja um meio de transporte seguro, eu tenho que trabalhar esse medo, porque não é um medo real. Se a gente for pensar, viajar de avião é um meio de transporte seguro, um dos mais seguros. Então eu preciso trabalhar esse medo. Então se você se conhece, se você se conhece que crenças erradas você tem, que crenças que te limitam, que traumas você tem, que dores você já experimentou na sua vida que vem afetando a sua vida até hoje, você consegue ter uma melhor qualidade de vida. E os florais de Bach, eles proporcionam isso, um autoconhecimento, fazendo o quê? Trabalhando essas disposições mentais erradas, esses traumas. Eles vão fazer o quê? Vão limpar traumas, vão cicatrizar feridas emocionais, vão fazer com que você mude as suas crenças. Se você, por exemplo, né, no exemplo que eu dei, se você não tem confiança em si mesma, nos seus potenciais, o floral vai fazer o quê? Vai ajudar a desenvolver dentro de você, vai trazer de dentro de você a autoconfiança, para que você então consiga ter por exemplo, se expressar melhor no seu trabalho, expressar as suas ideias, mas não somente no seu trabalho, nos seus outros relacionamentos também, porque isso afeta também os relacionamentos pessoais, às vezes com a sua família e tal. Então, o caminho que eu sugiro é esse caminho, e eu sugiro porque, primeiro, eu fui cliente, eu vi que funcionava, eu passei por uma transformação muito grande. E depois disso, depois que eu que eu conheci a fundo o que são os florais de Bach e o que eles podem fazer, eu vi mudanças profundas acontecendo nas pessoas ao meu redor, tanto na minha família, quanto nos meus amigos, quanto nos meus clientes. Então, esse é o caminho que eu sugiro, é o caminho que eu conheço, que várias pessoas que experimentaram viram que realmente faz muita diferença no autoconhecimento. E quem se conhece passa a conhecer melhor os outros, a interpretar melhor o outro. E aí a qualidade de vida melhora consideravelmente. Deixa eu ver, alguém quer perguntar mais alguma coisa? Bom, lá no início, talvez vocês não tenham visto, mas a Edna, que está aí nos assistindo, a Edna é do Japão, fez um tratamento aí através do atendimento online e acabou de relatar aí no início quanto ela sentiu diferença. Tem uma outra pessoa que está assistindo aí também, o Alamir, ele também relatou o quanto que o uso dos florais de Bach teve um efeito transformador na vida dele. Porque, como eu falei, não são os fatos que nos afetam, mas as interpretações que nós damos a esses fatos que disparam emoções em nós que às vezes são apropriadas ou não. Então, os florais vão agir aí nas causas, para que as emoções sejam de acordo com a situação que disparou essa emoção e que não sejam exageradas ou irreais. Gleice está aí também. Gleice é uma pessoa que também sabe o quanto os florais nos ajudam. A Vi comentou, funcionam e não tem a necessidade de acreditar. Plantas, animais e bebês são prova disso. Verdade. Tem gente que pergunta, nossa, mas será, né? Só funciona se a gente acreditar? Bom, claro que não. Uma vez que você toma, outra coisa, não é só tomar, você pode passar em pontos de pulsação, você pode colocar na água do banho, enfim, isso é só uma parte que tem aí no nosso treinamento. Mas independentemente de vocês acreditarem ou não, eles vão funcionar. Por quê? A gente dá para bebezinho, para criança. A criança vai acreditar? Ela não sabe nem o que é isso.
Eu tenho sobrinhos pequenos, eu tratei meus filhos, que hoje já estão tão grandinhos, eu tratei eles desde criança. Eles nem sabiam o que era. Não adiantava eu explicar o que eram os florais, eles eram muito pequenininhos, bebezinhos e tal. Mas a gente trata bebezinhos, a gente trata pessoas que estão, por exemplo, inconscientes, a gente trata animais, a gente trata plantas. Não adianta eu falar para minha cachorrinha, né? Tem uma cachorrinha em casa, a Lola, pequenininha, uma York. Às vezes a gente dá florais e tal. Não adianta eu falar para ela, Lola, acredite, os florais vão funcionar, você vai melhorar. Não, não adianta eu falar isso. Né? Só que a gente vê nitidamente a mudança. Nossa, eu já tratei muitos animais, muitos animais. Cachorro, por exemplo, eu tinha uma amiga minha que ela tinha um cachorro grande, era um cachorro de grande porte. Enfim, esqueci qual raça era. E aí nasceu um filhotinho. E esse cachorro, ele ficou muito... Deu a impressão que ele estava enciumado e tal, né? Eu falei pra ela, dá tal floral coloca na água que o seu cachorro bebe. Nossa, ele melhorou muito, ele passou a não perturbar mais o outro cachorro que tinha chegado na casa. Então, não dava para eu falar, olha, acredite, cachorrinho, porque isso vai funcionar para você e tal. Funciona. Em plantas também. A gente usa florais em plantas. Vocês já viram como que às vezes quando vocês querem replantar uma flor e tal, às vezes ela fica toda murcha, ela estranha o local, se você muda de um lugar para o outro. A Karine, por exemplo, Karine adora orquídeas, ela tem orquídeas lindas. Karine, você deve ter visto aí o quanto quando você faz a mudança de vaso, você divide aí, às vezes a planta ela nasce muitos brotos, brotos não, nasce plantinhas e tal, você quer separar, dividir em vasos diferentes. O quanto às vezes essas plantas sofrem, então você pode colocar aí, para tudo que é vivo você pode tratar com florais. Então, precisa acreditar, tá? Bom, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Bom, é o seguinte, bom, minha planta, tem um comentário aqui, minha planta secou na mudança de apartamento, eu dei o Rescue, voltou e rápido. Bom, o Rescue é um composto emergencial que todos nós deveríamos ter na bolsa. E ela mudou de apartamento e a planta dela secou. Ela ficou bem seca. E aí ela colocou o Rescue, deu água para a planta com Rescue e ela se recuperou rapidamente. É isso aí, então é uma dica que vocês podem usar. Bom, eu estava começando a falar para vocês, gente, as nossas inscrições, as inscrições para o nosso treinamento estão abertas no site www.terapeutafloralemocional.com www.terapeutafloralemocional.com. Mas essas inscrições vão somente até o dia 15, só até semana que vem, tá? Então corram lá, são poucas vagas, porque nós primamos pela qualidade, nós queremos formar terapeutas floral e emocional do zero, sem conhecimento prévio, para se tornarem terapeutas de sucesso. Por isso são pouquíssimas vagas. Ah, tá, gente, tem uma pergunta aqui, tá? Mas acreditar potencializa o tratamento, correto? Correto. Tudo acreditar é o quê? Acreditar é colocar energia na coisa. Se você acredita, se você põe energia, se você tem fé de que aquele tratamento vai funcionar, é claro que vai potencializar o tratamento. E isso acontece em todos os tratamentos. Se eu tiver aí fazendo uma fisioterapia, por exemplo, e eu acreditar, ai, nossa, que isso vai demorar, por mais que seja uma coisa simples, nossa, isso vai demorar e tal, pode ter certeza que esse tratamento vai demorar. Agora, se você colocar energia no tratamento, né, você estiver disposto mentalmente a acreditar que aquilo vai funcionar, é claro
que esse estado mental positivo de fé, de acreditar que vai funcionar, é claro que vai alterar, vai potencializar o tratamento. Isso faz muita diferença, sim. A gente sabe disso. Olha, gente, a nossa cabeça, comanda o nosso corpo. Nosso estado mental diz muito sobre se nós vamos ter sucesso ou não, seja em tratamento, seja em coisas que a gente vai fazer ou não. Elizabeth está falando, sou Elizabeth, fisioterapeuta e amo terapias manuais e alternativas. Então, Elizabeth, você que é fisioterapeuta, ontem até eu falei na live sobre isso, eu dei um exemplo de fisioterapeutas, né? Você pode até depois buscar a nossa live de ontem, se você não assistiu, para saber sobre isso. Aí você falou que adora, né, terapias manuais e alternativas. Sim, e os florais podem ser de grande ajuda para você, porque você sabe muito bem como é pegar aí um paciente que ele tem força de vontade, ele é determinado a melhorar e às vezes o problema dele é até um problema difícil, até um pouco grave, mas ele melhora mais rapidamente do que você imaginava. Por quê? Porque a disposição mental dele é favorável. Ele acredita que ele vai se curar, que ele vai melhorar e ele melhora rapidamente. Agora, aquele que às vezes tem um problema que é simples, mas é desanimado, acha que não vai melhorar e tal, pode ter certeza que o tratamento dele pode dar problema, vai demorar. Edna, gratidão pelo comentário. Super indico a terapeuta Cristi Tiai. Fiz consulta online, moro no Japão. Ei, Edna, eu agradeço, tá? A Elizabeth, sim, exatamente. Então, faz muita diferença, né, Elizabeth? Você sabe como acontece aí com seus pacientes, qual a diferença que o estado emocional do seu paciente vai fazer no tratamento que você vai aplicar. Faz muita diferença. Então, é um instrumento aí, a terapia floral e emocional é um instrumento de grande valia que vai agregar muito valor ao seu trabalho. Então, eu volto a falar. Para quem quiser aí conhecer sobre esse trabalho, fazer esse treinamento, agregar valor ao que vocês já fazem, ou até quem quer trabalhar e está fora do mercado de trabalho, as inscrições estão abertas no nosso site www.terapeutafloralemocional.com, tá aí nos comentários. Mas somente até o dia 15 de outubro, porque, como eu falei, nós primamos pela qualidade e nós não podemos ter muitos alunos. Por quê? Porque o contato meu com vocês vai ser direto, para tirar as dúvidas, para auxiliar vocês, para que vocês saiam do zero e possam se tornar terapeutas floral e emocional de sucesso. Então, não precisa ter conhecimento prévio. Lá no treinamento, nós ensinamos tudo, tudo. Você chega verde e sai pronto para trabalhar. Vocês podem olhar lá no site para quem quiser então fazer as inscrições estão abertas por pouquíssimo tempo, com pouquíssimas vagas. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do tema, e eu agradeço demais, eu agradeço profundamente a todos vocês porque vocês se dispuseram a estar comigo logo de manhã para bater esse papo. E olha, sábado, no mesmo horário, às 8h08, nós teremos mais uma conversa. Então eu agradeço a cada um de vocês. Eu não pude citar o nome de todos porque eu estou falando aqui, não dá para ficar prestando atenção, mas sintam-se todos abraçados e tenham todos a minha gratidão. Eu espero vocês no sábado, então às 8h08 da manhã, mesmo horário, tá? Um grande abraço a todos.